Olá, crianças! Vamos agora ver a nossa atividade de história nesta quinta-feira, dia 9 de setembro de 2021. Vamos dar início à nossa disciplina de história, né? História, todo mundo tem a sua própria história. Tudo que existe tem a sua história, nossa cidade tem a sua história, nosso estado tem a sua história, nosso país tem a sua história, nossos pais têm as histórias dele, nós temos a nossa história, tudo, tá? Tem a sua história registrada. E nós, né, assim, nada ficaria sem. Então, nessa aula de história, ela vai pegar essa semana de 6 a 11, porque no próximo sábado nós temos aula. Vocês, né, do segundo ano, a turma de vocês da 12 aí, a professora é a Ana Lúcia. O tema que a gente vai ver na nossa aula hoje vai falar um pouquinho sobre a cultura do índio, do negro e do português. A cultura do índio, né? E do negro, e os portugueses também, eles foram muito importantes na formação da nossa sociedade brasileira, sabe? A sociedade nossa foi muito importante, tem uma grande contribuição desses, né? Desses agentes aí, o índio, o negro, o português. A habilidade que a gente vai desenvolver é essa que a gente vai reconhecer, vamos respeitar e valorizar a cultura do índio e também a cultura do negro, né? E também a dos portugueses, que cultura a gente sempre critica a dos outros. Só a nossa que é boa, mas a gente precisa respeitar a cultura do outro. E também respeitar de todos os povos, né? Para a gente respeita tudo isso para poder, através dela, haver a constituição da identidade brasileira. Depois a gente vai responder a atividade impressa recebida junto com o material que você recebeu, né, lá na escola. Muito bem. Vamos começar. Aí a gente vai começar por aqui. A gente vai dar continuidade abrindo aqui o PDF, onde tem a cultura do índio negro e do português, né? Então, assim, povos indígenas do Brasil. A habilidade, já disse, né, que a gente vai reconhecer, respeitar e valorizar a cultura do índio, do negro, do português e de outros povos para a construção da identidade brasileira. Vamos começando a ler. Nós vamos ler sobre a nossa cultura, que diz: todo grupo social tem seus costumes, crenças, valores, religiões e tradições. Nós brasileiros somos descendentes de vários povos, de várias culturas, e por isso herdamos costumes de diferentes povos e utilizamos no nosso dia a dia, principalmente dos indígenas, dos negros e dos portugueses. Aí aqui no primeiro tem umas garotinhas que elas dizem: você sabe de onde veio os alimentos que chegam até sua mesa? Você sabe de onde vem a sua própria comida? Aí elas estão se perguntando: de onde vem? Elas vieram para cá e começaram a fazer pergunta também. Você sabe de onde vêm os alimentos que chegam à sua mesa? Então, tá aqui a resposta. Bom, o milho que vem para você comer o milho, para você comer o cuscuz, para você comer o mingau de milho, essas coisas que você come, o amido de milho, vem dos índios, né? Era uma agricultura que o índio plantava e cuidava, vem do índio. Muito bem. E a pimenta? Tem gente que gosta de pimenta. E a pimenta vem de onde? De onde é que vem a pimenta? A pimenta malagueta, que é aquela vermelhinha, que foi um grande meio comercial no tempo dos índios, do negro, no tempo do que o comércio dessas iguarias era muito grande.
Então, essa pimenta veio dos negros, da época dos negros. Eram eles que cultivavam a pimenta. Muito bem, vamos para o próximo quadro. E a jaca, né? A jaca, você sabe de onde é que ela vem? Assim, qual era o cultivo? Quem era responsável para fazer o cultivo dela? Quem é responsável? Bom, a jaca vem de Portugal, quer dizer, são os portugueses que fazem o cultivo da jaca. A setinha está mostrando, essa de verde é português, né? Essa de verde são os portugueses, representa os portugueses. Esse aqui com o arco na mão e a pena na cabeça do milho que representa o índio, e esse de vermelho é o negro. E ela aqui, né, ela aqui é português. Agora as meninazinhas começaram a se perguntar para nós. Você sabe de onde vêm as brincadeiras que você pratica? Elas estão pensando, mas eu vou mostrar para vocês. Jogo da memória, né? O jogo da memória vem dos negros, quando eles paravam o trabalho. A única forma de diversão que eles tinham, né, além da dança, né, que eles tinham era eles fazer esse jogo da memória. Eles brincavam, né? E a amarelinha vem de onde? A amarelinha vem dos portugueses. Eles brincavam muito esse tipo de brincadeira, os portugueses. E o cabo de guerra vem de onde? O cabo de guerra, que é aquele que você fica um monte de gente de um lado de um cabo puxando, e do outro lado da ponta fica outro monte de gente até alguém vencer. Veio dos índios, eles que faziam isso daí. Muito bem, aqui está falando um pouquinho sobre alimentos da cultura indígena. Quais são os alimentos que os índios cuidavam? A macaxeira, o milho, a paçoca, o beiju, a canjica e a pamonha. Vocês estão vendo aí que quase tudo era derivado do milho. E o milho era o indígena que cultivava, e a macaxeira. Toda vez eu... Vamos lá, então, era o índio. Agora, os alimentos da cultura negra, quais são eles? Esse do meio aqui. O alimento da cultura negra. Você está vendo esse de vermelho? É um negro. Então, o negro, ele cultivava na época lá, né? Ele cultivava os alimentos, feijoada. Nós herdamos gostar e comer feijoada dos negros. Era a comida predileta deles. Feijoada, leite de coco, azeite de dendê, banana da terra e pimenta malagueta. Eram os negros que, né, ingeriam, gostam ainda de comer essas comidas. E a gente herdou deles, dos negros. E o que foi que a gente herdou dos portugueses? Bom, os alimentos que a gente come hoje e que foram herdados dos portugueses é a jaca, o quindim, a manga, o pepino, a alface e a cebola. Muito bem. E os jogos e brincadeiras da cultura indígena? Quais são eles? As brincadeiras e jogos que os índios fazem, que a gente herdou deles. Bom, jogo de peteca, cabo de guerra, arco e flecha e jogo da onça. Muito bem. E quais foram os jogos e brincadeiras que nós herdamos dos negros? Jogo da memória, terra e mar, jogo dos feijões. E quais foram os jogos e brincadeiras que nós herdamos dos portugueses? Bom, nós herdamos jogo de botão, amarelinha, bolinha de gude, jogo dos saquinhos e o peão. Muito bem. Aqui eu vou mostrar logo a oca. Aqui era onde eles moram. Os índios moram em ocas. São casas redondas e grandes que cabe toda a família. Cabe os irmãos, cabe os primos, avós, os tios, as tias, os cunhados e as cunhadas. Moram todo mundo junto. Então, são mais de 305 povos indígenas que vivem no Brasil, onde mais da metade de sua população vive na Amazônia.
Os povos indígenas vivem em aldeias fixas, mas há aqueles que vivem se mudando de acordo com cada estação do ano para ir em busca de comida. As aldeias podem ainda ser retangulares, circulares ou lineares, feitas em filas. Aqui é o que é que eles tocam, né? Os mais velhos vão ensinando para os mais novos. Em relação à alimentação, a sua alimentação é baseada em carne, pesca, raízes. As raízes se referem a mandioca, batata doce, inhame, frutas, grãos. O milho é um de seus principais alimentos. Tudo que eles produzem é para utilizar no dia a dia e citar esteiras e cestos, chocalhos, arcos e flechas, flauta, tambor. Todos aprendem a produzir o que tem em suas aldeias. Durante as festas, olha as festas deles, eles se arrumam, se pintam, ficam lindos. Durante as festas, todos dançam e cantam na língua indígena. Os índios também aprenderam a falar a língua portuguesa. Aqui, eles estão, né, no trabalho. Então, ó, os africanos trabalhavam principalmente com agricultura, metalúrgica e mineração. Por interesse em riquezas, né, os brancos começaram a escravizar os povos da África para eles trabalharem de forma escrava. O Brasil foi o país que mais recebeu negros escravizados que vieram para trabalhar no cultivo de cana-de-açúcar. Aqui no Nordeste, na extração de outro nas minas do estado de Minas Gerais e no cultivo do café no Rio de Janeiro. Aqui também, olha, aqui as grandes casas e eles ficavam o dia todo assim. Os negros eram proibidos de praticar suas religiões aqui no Brasil, mas mesmo assim eles praticavam às escondidas. Criaram até uma luta muito conhecida nos dias atuais. A capoeira também, gente, foi criada pelos negros, os negros que, né, a capoeira de origem negra. Nos dias de hoje ainda é nítido o reflexo da escravidão e da discriminação. Aqui, ó, como é que eles trabalhavam, puxando boi, não sei o que, trabalhavam em canavial. Aqui diz, os negros têm conhecimentos e ensinamentos, os brancos cultivam e exploram suas terras brasileiras, principalmente no cultivo de cana-de-açúcar, do café, do algodão e na extração de minério, tornando o Brasil um produtor rico, onde enriqueceu durante séculos pelo trabalho escravo. Aqui começou a melhorar. Os portugueses têm o catolicismo como religião principal. Pedro Álvares Cabral acabou chegando ao Brasil e tomou posse do local em nome do rei de Portugal. Assim, os portugueses iniciaram a exploração do pau-brasil. Em seguida, os jesuítas conquistaram os indígenas. Em seguida, os jesuítas catequizaram os indígenas, ensinando-os a ler e a escrever português, além de ensinar também a fé cristã. Então, eis aí o conteúdo que a gente ia ver. Em seguida, nós temos aqui, vou abrir o PDF da atividade que a gente vai fazer, né? Vocês têm ela recebida do material escolar que a escola entregou. E quem não teve vai fazer através aqui da tela. Tá bom? Através aqui da tela, você vai colocar seu nome da escola e a data de hoje. Atividade de história. Aqui diz, né? Aí, ó. De acordo com o texto da aula de história, de onde vieram os elementos que chegaram à sua mesa? Aí você vai olhar lá, o milho veio de onde? A pimenta, a jaca. De acordo com o texto em estudo, de onde vieram as brincadeiras que praticaram? De onde veio o jogo da memória, amarelinha, cabo de guerra? Quais os alimentos consumidos na cultura indígena? Tá tudo no texto, é só você voltar lá e fazer tudo direitinho, tá bom? Muito bem. É isso aí.